Olá pessoal, tudo bem? Bom, este é o primeiro vídeo de 2019, então eu já começo desejando um feliz ano novo a vocês, com muitas realizações, estudos, aprendizados e, enfim. Janeiro é o mês de férias para a maioria das pessoas, por isso no primeiro vídeo do ano eu trouxe algumas dicas de leitura assim mais despojadas, leves, para você que não abre mão do conhecimento, de aprender. E claro que as dicas também são úteis para quem não está de férias, porque essa leitura serve para qualquer época do ano. Então, sem mais delongas, vamos começar. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se é a primeira vez que você está aqui, eu sou Marisol de Andrade, este é o Bem Expresso, eu sou jornalista e professora de língua portuguesa e eu uni os meus dois conhecimentos, eu posso dizer também paixão, e resolvi criar este canal para compartilhar dicas de português, leitura, comunicação e afins. Se o seu objetivo é passar em um concurso público, vestibular, enfim, comece então por este livro, Você Sabe Estudar, do Cláudio de Moura Castro, que é professor e economista. Já tem resenha no canal, aliás, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Então, se você quiser saber um pouco mais de detalhes, eu vou deixar o link para você acessar. Aqui tem muitas dicas para você se organizar e também técnicas de memorização. Então, fica a recomendação da leitura. A segunda recomendação de leitura é para quem gosta de estudar etimologia, ou seja, a origem das palavras e muitas expressões que nós usamos no dia a dia. Então, fica a recomendação de A Casa da Mãe Joana. São dois livros, mas essa edição reúne os dois volumes e foi escrito pelo advogado e economista Reinaldo Pimenta. Então é muito legal porque não tem só expressões como a casa da mãe Joana e haver navios, por exemplo, mas muitas palavras como espaguete, caramba, cedilha e também marcas como Ferrari, que mais aqui? Lego, tem várias outras. Eu ainda não terminei de ler, mas já está na minha lista para este ano. A terceira dica de leitura é da Dade Squarize, Sete Pecados da Língua. Eu recomendo muito este livro porque a Dade escreve de uma forma muito bem humorada. Ela consegue unir a criatividade ao ensinar língua portuguesa. Todos os livros dela têm essa pegada mais despojada, então eu recomendo não só este, que faz essa brincadeira com os 7 pecados capitais, então reúne as dúvidas mais frequentes e os erros mais comuns da nossa língua, como verbos, crase, hífen, vírgula. E tem também o livro 1001 Dicas de Português, também escrito por ela, que é em formato de verbetes, ou seja, como um dicionário, então você pode ir lá consultar. Por exemplo, senão junto, senão separado, afim junto, afim separado, enfim. A próxima dica também focada em gramática é Sou Péssimo em Português, da professora Cíntia Chagas. Este livro está bombando porque a Cíntia tem uma didática bem diferenciada, ela consegue reunir diversão com ensino. Ela é conhecida por dar aulas assim em baladas, para quem está se preparando para o vestibular. A autora dá várias dicas por meio de contos. Eu prefiro chamar de causos, porque são acontecimentos, eu não sei se são todos verdadeiros, com pessoas da família, relacionamentos amorosos, alunos, colegas de trabalho. E a partir dessas vivências, ela compartilha dicas de português. Então é muito engraçado, muito divertido e você ainda aprende. Eu aprendi muitas coisas. E aproveitando o ensejo, eu também vou dar uma dica de leitura para quem gosta de inglês, quer aprender inglês. O livro, como vocês perceberam, né, eles são da mesma coleção, da HarperCollins, a editora. E este é o Sou Péssimo em Inglês. A diferença é que esse não é em formato de contos, mas tem várias dicas para você aprender inglês e também a pronunciar corretamente as palavras. Este foi escrito pela Karina Fragoso, que é youtuber e tem um canal chamado English in Brazil. Aliás, by the way,
Eu já fui teacher, professora de inglês, então eu gosto de acompanhar o canal dela. Ela é doutora em linguística, então ela tem muito conhecimento, muitas dicas bacanas para quem quer aprender inglês. E eu quero retomar os estudos em inglês para não enferrujar, então também fica a dica extra. Agora, se o seu objetivo é aprimorar a arte de falar em público, ou seja, a retórica, então eu recomendo o TED Talks, que é o guia TED para falar em público. Ele foi escrito pelo criador do TED, que é o Chris Anderson. Ele é o presidente do TED. O TED, explicando de uma maneira bem resumida, é uma série de palestras que ocorrem em vários países. Aqui no Brasil também acontece em várias cidades, onde as pessoas compartilham assuntos inovadores em vários campos: tecnologia, humanas, administração, ciência. O autor compartilha várias dicas para você fazer uma excelente apresentação e, claro, os requisitos para ter uma palestra, para você dar uma palestra no TED. Então fica a recomendação de leitura, já está na minha lista, porque apresentar-se em público ainda não é o meu forte, então fica a dica. Agora, se você quer se aprimorar na escrita, eu recomendo o Manual do Futuro Redator, do Sérgio Calderaro. Eu já fiz resenha sobre este livro, aliás, é o vídeo anterior. Então, se você quiser saber mais alguns detalhes, é só assistir depois. E eu recomendo a leitura deste livro, porque ele também é escrito de uma forma bem despojada, como se o autor estivesse ali do seu lado, tomando um cafezinho, compartilhando todas as dicas dele. Então tem muitas técnicas, também uma boa conversa, digamos assim. É mais voltado para texto jornalístico e publicitário, mas você pode tirar vários aprendizados para escrever com muito mais criatividade. E por último, recomendo literatura brasileira, claro, é muito bom também ler nas férias uma boa história de ficção. E este livro, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, é importante não só porque cai em vestibulares. Ele foi escrito na época do romantismo, mas não se trata de um romance romântico. Então, naquela época, ali na primeira fase do romantismo, que se escrevia mais livros românticos, bem açucarados, como A Moreninha, Iracema. Este vai totalmente contra, porque ele é muito engraçado, conta a história do Leonardo, que não tem nada de herói, por isso ele é chamado de anti-herói. Você vai ver em muitas resenhas, resumos, essa característica. Então, um sujeito que se ferra muito na vida. Então, esse livro é bem engraçado, bem humorado, então por isso que eu recomendo a leitura. E esta edição da Panda Books é bem assim legal, porque tem várias notas explicativas, glossário, então explica bastante figuras. E a linguagem às vezes pode ser um pouco mais difícil de se compreender, porque foi escrito no século XIX, então essa edição com essas notas explicativas fica muito mais fácil, então você já começa o ano aí se preparando para o vestibular, mas com uma leitura também por lazer, não só por obrigação. Bom, então essas foram as minhas dicas de leitura para vocês nas férias. Eu vou deixar o link de cada um se você se interessar, quiser saber um pouco mais, quiser comprar. Vou deixar o link na Amazon. Lembrando que se você comprar pela Amazon, você ajuda o canal Bem Expresso a crescer. Aproveite também, compartilhe as suas dicas de leitura. De repente você tem outras dicas muito boas para compartilhar. Não deixe de comentar aqui o que você achou e se você já leu ou gostou de algumas das sugestões que eu deixei, também comente. Até a próxima, boas férias e boas leituras. Tchau!